bem-vindo a todos ao Centro de Estudos Tributários da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nosso convidado de hoje, professor Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, professor de Direito Tributário e Direito Financeiro, jubilado da nossa faculdade. O nosso convidado é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, é membro do Instituto de Direito Tributário, IET, membro do Conselho de Assuntos Tributários, CONAT, da FEComércio, e autor de vários livros e artigos sobre direito tributário, e vai tratar de um tema, antes, porém, lembrando a sua trajetória na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, no primeiro momento, teremos o professor Adão Cassiano, que atualmente é um brilhante advogado, atuante, militante, e que vai nos brindar com a sua história na Universidade Federal, para, em seguida, tratar do tema intitulado Limites do Poder Regulamentar Tributário. Professor Adão Cassiano, seja bem-vindo e é um prazer lhe ouvir. Muito obrigado. Inicialmente, eu gostaria de te saudar, Igor, e saudar também a todos os participantes aí do Centro de Estudos da Universidade, da qual eu tenho muita saudade, né? Porque a jubilação tem um lado bom, que é você ficar sem fazer muita coisa, e o lado ruim é que tu não convive mais com os colegas, com os alunos, com o ambiente universitário. E esta parte é muito ruim e a gente fica triste. Eu, volta e meia, sinto muita saudade, né? E até uma ponta de tristeza sempre. Mas é a vida, né? Chega um ponto que a gente tem que ir respeitando a idade e os limites, né, que ela nos impõe. Mas, falando aí da nossa trajetória na Universidade Federal, eu fiz o concurso e fui nomeado e assumi em 1995. Lembrando que o concurso, originalmente, era o professor Maurício, né? Maurício Berner, procurador do Estado. Os aprovados, né, que foram os aprovados, professor Maurício, você, professor Igor, né, eu e professor Gentil Olson, né, e a professora Simone, se não me falha a memória, também. Exatamente, é a procuradora da Fazenda Procuradora Nacional, da Fazenda Nacional. Simone né? Lopes. E que fomos os aprovados naquela ocasião perante a comissão. Num concurso bastante difícil, porque a gente tinha que fazer as apresentações orais e tudo, e a banca era bastante exigente, pelo que eu me lembro na época. Mas isso faz muito tempo. E aí, em 95, eu assumi, fiquei aí em torno de 23 anos, me aposentei no ano passado, no mês de agosto. Né? Várias vezes tive a honra de ser paraninfo de turmas da URGS, muitas vezes muito mais vezes fui professor homenageado, o que me deu sempre um certo orgulho, porque é um reconhecimento daquele público ao qual você dirige a sua atividade. Né? Então, isso me deixava muito feliz sempre. Depois, aí fiz mestrado, juntando com o doutorado, acabei fazendo, então, concluindo o doutorado aí em 2012, né, um doutorado bastante atrasado, em razão das minhas atividades jurisdicionais, né, e da própria questão familiar. Mas, enfim, é uma trajetória aí de mais ou menos 23 anos na Universidade Federal, que eu procurei, né, corresponder todas as expectativas e cumprir todas as minhas funções, e tenho muito orgulho disso. E, fundamentalmente, tenho muita saudade. Que maravilha. Não, que ótimo. Nós também temos muitas saudades do amigo.
E, inclusive, foi importante a sua colocação, porque, me desculpe a gafe, eu não mencionei o seu doutorado na URGS. É verdade, Não, é que exitoso. na verdade, assim, tem outras coisas que eu fiz na vida aí, que é fiscal de tributos durante 10 anos, né? Além da magistratura, mas são coisas que a gente não tem que ficar colocando num currículo, né? Resumido, penso eu. Então, na verdade, o meu gosto por direito tributário vem daí, né? Dessa época de fiscal. Ainda bastante novo, eu era o fiscal mais jovem que na época assumiu, com 23 anos de idade, né? O meu curso superior inicial era de contabilidade, contador, sou bacharel em ciências contábeis, né? Então, com esse curso eu ingressei na fiscalização e acabei depois me tornando juiz e me aposentei como desembargador, aí, como mencionaste no currículo. E, professor Adão Cassiano, desculpe lhe interromper, aproveitando aqui a sua lembrança da sua trajetória de auditor fiscal do estado do Rio Grande do Sul, tributos estaduais, não foi? Certo, isso mesmo. Por quanto tempo? O cargo, na época, era fiscal do ICM. Ah, fiscal do ICM. Chamava-se assim. Antigo ICM. Depois que virou auditor fiscal. Ah, sim, sim. Perfeito. E por quanto tempo o senhor foi fiscal? Mais ou menos 10 anos. 10 anos. Nesse período também eu cheguei a ser juiz do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, né? E também assessor jurídico do secretário da Fazenda. Também fui julgador no primeiro grau administrativo da Fazenda, né? Ocupei várias funções lá, além de ter sido fiscal pastinha, como nós chamávamos. Né? Pastinha, que seria? Para fiscalizar. Né? Ah, sim. E naquele tempo não tinha internet para fazer fiscalização online? Não, era tudo na máquina e tu tinha que ir só no papel e correr atrás. Né? Sim, correr atrás e ficar sempre vigilante com o movimento do volume de circulação de riqueza, né? Sim, sim. Na tua circunscrição fiscal. Né? Sim. Uma observação assim e a partir dos registros e das informações que eram apresentadas, todas em papel. Sim. Né? Pelos contribuintes. Mas uma bela experiência, inclusive com a passagem no TARF, no Tribunal Administrativo, a sua trajetória, podemos dizer, então, que tem uma percepção multifacetada e completa, né? Dos dois lados, digamos assim, do contencioso e mais a magistratura. Eu costumo dizer que eu vivi nos 3 lados do balcão, né? Sim. O balcão só tem 2 lados, mas eu costumo dizer isso, usar essa expressão, né? Porque eu estive no lado do fiscal, do acusador, estive no lugar do julgador e estou hoje no lugar do defensor. Sim. Não, e sem dúvida isso enriquece a experiência, e o direito tributário é uma área do direito extremamente técnica e questões de direito, via de regra, preponderantes. Tem questões factuais importantes também, mas acaba, digamos assim, nós, quando atuamos, litigando e nos restringindo a questões jurídicas ou questões de direito, mais especificamente, questões de fato, periciais, enfim, mas tem uma característica que não tem em outras áreas. Via de regra, não tem audiência no direito tributário, né? Perfeitamente. A prova é toda documental pericial. Sim, sim. Mas é isso. Linda trajetória, professor Adão Cassiano. Muito obrigado. Orgulho a todos nós. E com relação ao tema, limites do poder regulamentar tributário, gostaríamos de ouvir algumas considerações suas a respeito. Esse foi o tema, na verdade, da minha dissertação, ou tese de mestrado. Né? Então, eu começaria dizendo que não se pode falar disso, do poder regulamentar, dos seus limites, se nós não falarmos da questão da separação de poderes, né? E do ponto de vista da situação concreta da nossa Constituição. Né? Porque, se nós pegarmos essa questão da separação dos poderes, que começa lá no Montesquieu, era uma coisa muito diferente do que é na realidade constitucional brasileira.
né? Na realidade constitucional brasileira existe uma separação de poderes concreta, digamos assim, né? Embora ela esteja, como nós juristas diríamos assim, abstratamente descrita na Constituição, ela é uma separação de poderes concreta, porque ali estão os limites, né? E a Constituição, ela cria o próprio Estado, né? E aí, a partir do poder constituinte originário, que também não há como falar desse tema sem nós falarmos disso. Quando falamos de poder constituinte originário, a despeito de a terminologia às vezes ser discutível, né? Não é o momento aqui para nós abordarmos isso, mas se fala no poder constituinte originário e no poder constituinte derivado. Né? O poder constituinte originário é aquele que provém da Assembleia Nacional Constituinte, com todos os problemas da nossa Assembleia, porque tinha lá os senadores biônicos, né? É verdade. Que acabaram participando da Constituinte e não deveriam. Mas, enfim, o fato é que nós tivemos uma Assembleia Nacional Constituinte que detinha o poder originário e que fez a nossa Constituição, e criou o Estado, e criou as suas instituições, basicamente aí os três poderes, os órgãos da soberania, como diria o Canotilho, né, o constitucionalista lusitano. E essa separação, então, ela tem muito a ver com o tema nosso aqui, né? Porque temos que pensar aí na questão do que é o poder regulamentar, mas para isso nós precisamos saber o que é o poder de legislar e o que a gente entende por isso, né? Poder de legislar, eu sempre digo, é o poder de inovar a ordem jurídica, originária e primariamente, né? Ou seja, o que se quer dizer com isso? Interferir na esfera das liberdades individuais, das liberdades das pessoas. Portanto, aí está a separação de poderes e os direitos fundamentais, né? Sim. E o poder regulamentar, assim como o poder de legislar, estão aí nesse ambiente. Então, o poder de legislar, como eu dizia, é o poder que o Estado tem, no caso aí, prevalentemente pelo legislativo, de criar, modificar ou extinguir direitos, ou seja, interferir na nossa esfera de direitos, na nossa esfera de liberdades, que, em direito tributário, tu sabe muito bem, que envolve a liberdade e a propriedade, basicamente, né? O direito tributário está diretamente ligado com isso. Sim. E tem muita semelhança também com o direito penal, né? No direito penal, nós dizemos nullum crime, nulla pena sine lege. E transpomos isso para o direito tributário, nullum tributum sine lege, né? Que vem lá, dizem os historiadores, da Magna Carta do João Sem Terra, lá de 1215, junho de 1215, quando os barões teriam imposto seus amigos ao rei João Sem Terra, e que cunharam a expressão, que até hoje é repetida, no taxation without representation. Né? Nenhuma tributação sem a representação dos tributados, né, na verdade. Então, para que nós possamos entender perfeitamente, pelo menos no nosso ponto de vista, essa questão do poder regulamentar, nós temos que ter essa percepção do poder de legislar. Quem o detém, né? E se ele pode ser delegado, não pode ser delegado, para nós fazermos as distinções de quando, por exemplo, o executivo atua legislando, ou seja, exercendo o poder de legislar, ou quando ele atua exercendo o poder regulamentar, né? Então, o poder de legislar é inovar a ordem jurídica, criar, modificar ou extinguir direitos e deveres, né? Ou seja, criar direito para o Estado e dever para o contribuinte, ou criar direito para o contribuinte e dever para o Estado. Isto é intervenção na esfera de direito das pessoas. E aí, prevalentemente, isso pertence ao parlamento na nossa separação concreta de poderes. Pertence ao parlamento. Porque lá estão representadas as minorias, né? E lá está expressa a vontade popular. Sim. Né? Pode até nós termos os nossos defeitos em termos de parlamento, como todas as instituições, por alguns de seus membros, têm os seus defeitos. Mas o fato é que é esse o nosso sistema, e, portanto,
no parlamento é que reside essa questão do poder de legislar. Aí o que faz a nossa Constituição? Ela prevê delegação desse poder de legislar e prevê aquilo que Raul Machado Horta chama de deslocamentos do poder de legislar, que significa que um outro poder que não o legislativo vai legislar, vai exercer o poder de legislar, não ainda o poder regulamentar. Então, o poder de legislar, exercido prevalentemente pelo legislativo, pode ser delegado. Eu chamo isso de delegação parcial, né? Delegação constitucional parcial do direito do poder de legislar, que é o caso da medida provisória, né? É o caso da medida provisória que tem aí a questão de ser aprovada ainda pelo parlamento, quer dizer, ela é uma delegação parcial, mas temporária, porque é por 90 dias, ou prorrogada pelo tempo determinado na Constituição, mas naquele período o Poder Executivo legisla, como se fosse o Legislativo. E aí, então, vem a discussão, vem do Poder Constituinte originário isso. E aí nós temos alguns problemas já, né? Eu vou só apontar aqui, porque não dá para a gente entrar muito nos detalhes, né, em razão da nossa limitação de tempo. E também da paciência de quem ouve, obviamente. Então, a medida provisória teve aquela emenda 32, que ela criou algumas proibições ao Poder Executivo em algumas circunstâncias. E em outras circunstâncias, ela tirou poderes do Legislativo e passou para o Executivo, como no caso de distinção de cargos e atribuição de ministérios, né? Tirou do Legislativo e passou para o Executivo, e outras coisas ela tirou do Executivo. No meu ponto de vista, a emenda é inconstitucional, porque tocou na cláusula pétrea do artigo 60. Certo. Dos incisos 3 ali e 4, pelo menos. Então, ali há uma inconstitucionalidade na emenda. Mas, veja bem, na parte que veio do Poder Constituinte originário, aí não há inconstitucionalidade, obviamente. E, portanto, daí o Poder Executivo pode legislar. Depois nós temos ainda casos como do artigo 153, parágrafo 1º, que a Constituição diz, e do Poder Constituinte originário também, a Constituição diz que, nos limites entre a alíquota mínima e a alíquota máxima daqueles tributos, imposto de importação, exportação, IPI e IOF, o Executivo pode mudar as alíquotas, né? E aí é interessante, porque teve até um julgamento ontem no Supremo Tribunal Federal que disse que, por decreto, podem ser alteradas as alíquotas do PIS e da COFINS. Sim, sim. O que, sinceramente, eu fiquei muito preocupado com isso, né? Porque, veja, isso foi a lei do PIS e da COFINS que fixou o limite mínimo, o limite máximo da alíquota, e aí o Supremo está permitindo que o Executivo manipule essas alíquotas ao seu bel prazer, por um simples decreto. Então, aí me parece um grande problema de violação constitucional, né? Por quê? Porque, primeiro, não é constitucional, não é nem de emenda constitucional, poderia ser inconstitucional por ser de emenda, como eu tentei exemplificar com a emenda constitucional 32, e não é do Poder Constituinte originário, como é o parágrafo 1º do 153, né? Que permite por decreto. E aí vem uma questão importante também, assim, um detalhe, né, que às vezes não se dá conta. É que o poder de legislar não necessariamente ele tem que ser exercido por lei formal ou por medida provisória, mas pode ser exercido, por exemplo, por um decreto do presidente. Né? E podemos até pensar também naquela parte do estádio de sítio e do estado de defesa, estado de sítio, nessa ordem, né? Em que o presidente pode, por decreto, fazer requisição de bens, obviamente também de tributos. Sim. Ali, a Constituição, pelo Poder Constituinte originário, oriunda do Poder Constituinte originário, delegou, né, quer dizer, delegou não, fez o deslocamento do Poder Constituinte, do poder de legislar, para o Executivo. E assim são vários, né?
na minha dissertação lá, eu procurei fazer um quadrinho das principais, né, possibilidades de deslocamento do poder de legislar. E a outra situação que nós temos, que sai do parlamento, é a chamada lei delegada, né, em que o Congresso vai emitir uma resolução em que ela dá os limites também daí para o presidente, para o Poder Executivo, os limites e o objeto e tal, enfim, né, tudo regrado na Constituição. E depois a lei complementar de delegação, que está no parágrafo único do artigo 22 da Constituição, que diz que naqueles 22 ou 23 incisos ali do artigo 22, uma lei complementar pode, em temas específicos, dentre aqueles, delegar para os estados, né? São as duas únicas hipóteses de delegação legislativa que nós temos. Certo. Não temos mais nenhuma possibilidade, ou seja, o que eu quero dizer com isso é que, tirando as questões do deslocamento constitucional do poder de legislar, e aqui eu faço a ressalva que tem que ser oriundo do poder constituinte originário, porque tem a ver com a separação de poderes, né? Fora esses deslocamentos e as delegações constitucionalmente estabelecidas, nos dois dispositivos que eu mencionei, não há para o Executivo possibilidade de legislar. Ele só pode regulamentar, né? Ele só pode regulamentar. Então, por isso está lá no artigo 84, inciso 4, que o Executivo vai emitir decretos para a fiel execução das leis, né? Com isso, eu também estou dizendo que o poder regulamentar, ele não está, embora ele dependa de uma lei superior de ordem material, porque ele não pode criar, modificar o estilo de direitos, ele não pode inovar originariamente, mas a fonte do poder regulamentar, eu não deixo de dizer que é constitucional, porque ela está prevista lá no artigo 84, inciso 4. Ele pode regulamentar. O que não pode é inovar a ordem jurídica. Sim. E isso que cria problemas, né? Aliás, ali, quando eu falei da questão do Supremo, me lembrei agora de que alterar as alíquotas, né? Nessa questão do 153 parágrafo 1º, que está autorizado pela redação do Poder Constituinte originário da Constituição, ali, se tiver, por exemplo, uma lei que fixe uma alíquota intermediária, né? Não posso aqui colocar um caso específico que exista, mas pode existir, porque pode ter uma lei que fixe a alíquota mínima e outra que fixe a máxima, e pode haver uma lei lá no meio que diz, olha, entre a mínima e a máxima tem uma outra aqui, né? E, obviamente, aí o decreto do Executivo poderá revogar essa lei. Isso é para dar ideia, né, do que a gente quer significar com o que estamos falando. Certo. A lei, o decreto poderá revogar a lei. Por quê? Porque houve um deslocamento do poder legislar. Compreendo. E na parte em que se fala ali da requisição de bens, por exemplo, que é outro deslocamento, aí a gente vê o desvirtuamento agora, e aqui eu não vou entrar na questão valorativa, política, não é a minha praia essa questão, né? Mas se fala até em estado de emergência, né? Porque nós temos na Constituição o estado de sítio e o estado de defesa, mas não temos estado de emergência na Constituição. E se fala hoje em estado de emergência. E o que existe é uma situação de emergência em razão da pandemia, Sim. que foi prevista numa lei do poder, uma lei federal, e que o ministro da Saúde decretou por uma resolução a tal de situação de emergência. Mas aí vem o Supremo e autoriza a requisição de bens, né? Autoriza, ou seja, como se estivesse exercendo lá o artigo 139, inciso 7 da Constituição, que é lá no estado de defesa decretado. Tem o estado de sítio, na verdade, o estado de sítio. Tem o estado de defesa, que o presidente decreta, por decreto, portanto, ouvido o Conselho de Defesa, e o Conselho da República
e o Conselho da Defesa Nacional. E o estado de sítio, ele decreta, mas tem que ser aprovado pelo Congresso, né? Aí nós temos uma lei que falou da emergência, e aí veio o ministro, colocou lá uma portaria que decretou a situação de emergência, e veio o Supremo e disse: podem ser requisitados bens, não importa. Quer dizer, então se decrete o estado de sítio, para que possa o executivo legislar à vontade, né? E veja, eu não quero aqui entrar na questão valorativa, né, se isso é bom ou se isso é ruim, decretar, ou se é necessário ou não é necessário, ou se os fins justificam os meios, digamos assim, né? Se a pandemia, de fato, justifica essa questão, não é esse o problema. O problema é a questão constitucional. Sim. É a questão regulamentar. É isso que me preocupa. Então, mas, veja, o poder regulamentar, estou tentando aqui ver um roteirinho, porque eu acho que eu já fui longe demais. Não, mas não se preocupe, fique à vontade. Inclusive, eu ia aproveitar aqui Fique à vontade, pode momento, a hora que tu quiser. Quando o senhor agora mencionou a decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, só para fins de registros históricos da nossa gravação, hoje é dia 11 de dezembro de 2020, e a decisão, então, de ontem é aquela que tratou do IOF, se não me engano, a respeito das alíquotas da contribuição, das receitas financeiras. PIS e da COFINS. Das receitas financeiras. Perfeito. Isso mesmo. Tá certo. É essa mesmo. Então, nós também temos, às vezes, as pessoas pensam que, por exemplo, os poderes judiciários, os tribunais, podem legislar, né? Porque lá está dito na Constituição que eles vão editar os seus regimentos. Só que ali está dito que o regimento deve observar a legislação e, em particular, a legislação processual. Sim. Então, além de observar a própria Constituição, a separação de poderes, ele ainda tem que observar a legislação processual e demais legislação. Então, é um ato regulamentar. Não pode também inovar a ordem jurídica nesse sentido, né? Ou seja, no caso que o senhor está comentando, nem mesmo a lei, por si só, pode ampliar ou restringir a faculdade regulamentar, no caso, já que as balizas são constitucionais, especificamente. Não, mas aí tem um detalhe, que o regulamento, embora ele tenha o fundamento constitucional, né, porque a fonte primária dele é a Constituição, ele tem que estar sempre subordinado à legislação, né? Porque ela provém do parlamento, e o parlamento é o que pode intervir nos nossos direitos, né, em razão da Tábua de Direitos Fundamentais, e particularmente no tributário, em razão do artigo 5º, inciso 2, que prevê que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser em virtude de lei, e o 150, inciso 1, né, que também especificamente dá legalidade para o direito tributário. Sim. Então, às vezes, a gente vê muito aí a questão da criação de obrigação acessória, né? Sim. Já nem se fala muito, quer dizer, não se falava, porque pelo andar da carruagem ainda da jurisprudência, parece que daqui a pouco nós vamos ter obrigação principal, criação de tributo, criação de obrigação jurídica de pagar tributo por decreto. Eu estou já temeroso com isso. Sim. Mas nós temos jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dizendo que pode ser criada obrigação acessória por instrução normativa da Receita Federal. E temos decisões do Supremo Tribunal Federal mais antigas, é verdade, do Celso de Mello, do Marco Aurélio, que dizem que não pode criar obrigação acessória por atos normativos subalternos à lei, infralegais, né? Em razão da legalidade. E isso está certo. Está errada a jurisprudência, do meu ponto de vista, modesto ponto de vista, a do Superior Tribunal de Justiça. Sim. Porque aí também tem um detalhe, né? O sujeito que descumpre uma obrigação acessória, ele acaba tendo que pagar uma multa, vai ter uma multa. Sim. Eu sempre não tive oportunidade ainda, mas queria perguntar para um ministro que vota dizendo que pode criar obrigação acessória por
ato administrativo, por ato administrativo normativo, se também a multa ele pode criar por ato administrativo normativo. Né? Por quê? Porque se eu não posso criar a causa, a consequência, a pena, sim, depende de lei, isso, a causa, obviamente, também tem que depender de lei, parece. A lógica mais simples apontaria nesse sentido. Então, o que tem que estar na legislação, me parece, proveniente do parlamento, ou, na pior das hipóteses, de uma medida provisória, isso admitindo aí a emenda 32, que a lei delegada não pode atuar na parte tributária, sim, os elementos principais do tributo. Né? A questão do fato gerador, da alíquota, da base de cálculo, da questão das proibições de crédito, né? de não cumulatividade, né? De não cumulatividade, de benefícios. O resto, no meu ponto de vista, pode ser por regulamento. Mas nós temos um vício no direito brasileiro, que é fazer a lei de 3 artigos. Né? Fica instituído o imposto tal, o fato gerador é tal, e o regulamento disporá sobre o tributo. Né? E fica assim, aí o regulamento faz tudo. Né? Parece que a coisa não é bem assim. No nosso ponto de vista, não pode ser assim. Então, eu penso que existem limites aí. Né? Sim. A questão da discricionariedade também, um problema sério que pode envolver a questão regulamentar, é quando a lei usa conceitos abertos, né? Conceitos, enfim, vagos, e depois vem o regulamento para densificar esses conceitos. Né? Sim. E aí tem o problema da discricionariedade tributária também. A discricionariedade tem que ser restrita. Né? E se fala em discricionariedade nesse sentido, é uma briga doutrinária aí também nisso. O Celso Antônio diz que essa questão dos conceitos abertos, dos conceitos, enfim, genéricos, gerais, seria um problema, daria lugar a uma discricionariedade. O Eros Grau, e eu fico de acordo com ele diz não, isso aí é questão de interpretação, não é de discricionariedade. Os conceitos não induzem discricionariedade. Discricionariedade é quando, entre duas situações, duas alternativas, né, digamos, você escolhe uma e as duas são, qualquer uma das duas que escolhesse seria adequado. Seriam legítimas. Né? Seriam legítimas, qualquer uma. Razoável. Ou seja, o conteúdo, na verdade, segundo o Eros Grau, pelo que o senhor falou, ele, na verdade, busca e fornece, digamos, a Constituição a Constituição fornece os elementos de alguma maneira e com isso não se fala de discricionariedade. Isso, Mas para para a corrente majoritária, que é a do Celso Antônio, né, que dizem que os conceitos abertos dão direito ou induzem à discricionariedade, no direito tributário, né, há uma consequência bem séria. Né? Verdade, Uma consequência bem séria. Diretamente sobre o patrimônio. O artigo 3º do CTN, quanto ao artigo 142, entre outras disposições, eles eliminam a discricionariedade da autoridade administrativa. Sim, sim. Muito bem. Professor Adão Cassiano, de uma certa maneira foi uma aula e de outra maneira, com certeza, foi uma palestra brilhante. Obrigado, acho que eu acabei falando demais, eu acho. Não, mas foi excelente. Deu para, inclusive, verificar que se existe delegação legislativa com fundamento constitucional, são hipóteses restritas. Né? Exatamente. Na verdade, eu identifico apenas duas. Né? Sim, que são aquelas que o senhor mencionou, o estado de... A lei complementar de delegação e a lei delegada. A lei delegada, sim, perfeito. Não, mas muito bem. Professor Adão Cassiano, então, com isso, eu pediria que o senhor só fizesse um encerramento, considerações gerais, mais gerais, digamos assim, especificamente para esse tema, e com isso vamos já aqui encerrando a nossa atividade de hoje,
e dizer que é uma satisfação sempre muito grande e renovada lhe encontrar e também receber suas luzes. E quando tivemos a oportunidade, lá no ano de 1995, pela primeira vez nos encontrar. Professor Que somos, inclusive, conterrâneos, né? Isto, é verdade. A missioneira. Convivemos e na universidade temos vínculos com Santo Ângelo, né? Isso mesmo. É verdade. A título de encerramento aí, porque a gente começa a falar e a questão vai, né, fluindo e tu acaba passando algumas coisas. Lembrar que o artigo 49 da Constituição, inciso 5 e inciso 10, ali está dito que cabe ao Poder Legislativo sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar, e isso no inciso 4, e no inciso 5. E no inciso 10, diz que cabe ao Poder Legislativo zelar pela sua competência diante da competência regulamentar ou normativa dos outros poderes, né? Que, na verdade, hoje me parece que o Legislativo, de uma maneira geral, está pecando nisso, né? Especialmente no momento de agora, né? Não estou dizendo que, do ponto de vista do mérito, não seja necessário os governadores e prefeitos governarem por decreto. Não estou entrando no mérito, estou entrando do ponto de vista jurídico da Constituição. Me parece que estão muito além do poder regulamentar. E caberia às assembleias legislativas, às câmaras municipais, terem uma vigilância sobre isso. E, se fosse o caso, fazer as leis necessárias, até para amparar o chefe de governo, até para isso, para dar fundamento para que ele possa agir dentro da constitucionalidade e da legalidade, né? Então, com isso, professor Igor, eu acho que, assim, existe dentro da nossa Constituição uma possibilidade bem clara de nós podermos saber quando o poder do Estado está sendo exercido dentro do poder de legislar e quando o poder do Estado está sendo exercido dentro do poder regulamentar. E por quem, né? E quem é o competente. O poder regulamentar pode ser exercido por poder executivo, pelo poder legislativo, pelo poder judiciário, mas desde que ele nunca inove a ordem jurídica. Não podemos confundir, por exemplo, o executivo exercendo o poder regulamentar e exercendo o poder de legislar mediante medida provisória. Uma coisa é exercer o poder regulamentar mediante decreto, outra coisa é exercer o poder de legislar mediante medida provisória. Parece que existe uma certa clareza a respeito de todos os problemas jurisprudenciais e até doutrinários que nós temos nesse campo no Brasil, mas acho que a nossa Constituição ela permite a gente ter algumas balizas de relativa certeza com relação a isso. Muito bem. Professor Adão Cassiano, mais uma vez, meus agradecimentos por ter aceito o convite, por estar aqui nesse momento nos dando e apresentando essas brilhantes conclusões e importantes, inclusive, inferências, porque a atualidade do tema permanece e transcende o direito tributário. Perfeito. Então, meus agradecimentos. Quero aqui agradecer também a nossa colega Melanie Chevitsky, que nos auxiliou e tem nos auxiliado, enfim, um agradecimento a todos vocês para que pudesse esse encontro se realizar. Muito obrigado, professor Adão Cassiano. Uma boa noite. Muito obrigado, fico muito honrado. Grande abraço. Honra toda nossa. Obrigado.